Entrega de título de cidadão arujaense ao senhor pastor Gilberto Alves de Paula, que se inicia neste momento. Em nome da Câmara Municipal de Arujá, agradeço a presença de todos que vieram prestigiar a presente sessão solene, que destina-se à entrega de título de cidadão arujaense ao pastor Gilberto Alves de Paula, nos termos do Decreto Legislativo de número 197, do ano de 2013, de iniciativa do nobre vereador Jussival Marques de Souza. Para compor a mesa, gostaria de convidar o senhor Luci Cláudio Rodrigues da Silva, pastor regional da Assembleia de Deus. Gostaria de solicitar ao nobre vereador, autor da propositura, nobre vereador Jussival Marques de Souza, que componha também a mesa dos trabalhos. Gostaria de solicitar ao nobre vereador, primeiro secretário desta Casa de Leis, nobre vereador Castelo Alemão, que nos dê a grata satisfação da presença de Vossa Excelência na mesa. Por fim, convido o homenageado, pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, pastor Gilberto Alves de Paula, para adentrar ao plenário e ocupar o seu lugar nesta mesa. Gostaria aqui de cumprimentar e solicitar que faça parte também da mesa dos trabalhos o nobre vereador Carlão da Limpeza, da cidade de Suzano, que muito nos honra com vossa presença em nossa Casa Legislativa. Convido a todos para acompanharem, neste momento, a execução do hino nacional brasileiro.
Gostaria, antes de prosseguirmos, convidar para que componha a mesa dos trabalhos o excelentíssimo senhor prefeito do município da cidade de Arujá, senhor Abel José Larini. Antes de iniciarmos os cumprimentos, gostaria de uma forma bem especial cumprimentar e agradecer a presença dos nobres vereadores Paraíbacar, nobre vereador Reinaldinho, nobre vereador Gabriel dos Santos, nobre vereador Coceira Cabelo. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Marcos Soares. Cumprimentar, eu cometi uma indelicadeza, viu, pastor? Dr. Marcos, o senhor me perdoe. Eu preciso cumprimentar primeiro quem manda lá na casa do pastor Gilberto, que é a dona Vilma de Paula. A senhora seja muito bem-vinda, pastora. Desculpe. Quero cumprimentar Marco Antônio Pinto Soares, advogado autônomo. Cumprimentar o Zé Rodrigues do Carmo, empresário. Cumprimentar o pastor Lúcio Cláudio, mais uma vez. Cumprimentar o pastor Adilson Delfino. Cumprimentar pastor e amigo pastor Cláudio Trindade. Cumprimentar pastor da congregação do Taboão, Renato Guimarães Santos. Pastor Sebastião de Oliveira, da Assembleia de Deus de Arujá. Cumprimentar o pastor Wilson Rezende, da Assembleia de Deus sede Mogi das Cruzes. Cumprimentar o senhor José Ricardo da Silva, dirigente da igreja no Jardim Real, na Assembleia de Deus. Cumprimentar José Maria Abelha, pastor da cidade de Arujá também. José Abdias, pastor da cidade de Mogi das Cruzes, segundo vice-presidente. Presbítero Manuel Barbosa da Silva. Presbítero João Feitosa de Oliveira. Presbítero Paulo Batista dos Santos, da Assembleia de Deus de Arujá. Cumprimentar de maneira especial também o presbítero e amigo Adriano Pedro dos Santos, da Assembleia de Deus Madureira Mogi das Cruzes, que congrega junto ao pastor Gilberto. Cumprimentar o Severino Mário, pastor Severino Mário, diretor do Seminário Evangélico. Cumprimentar o vereador Carlão, que eu já cumprimentei, vereador Carlão da Limpeza. E cumprimentar a todos e agradecer a presença da imprensa, da região, da cidade, o Wilson do jornal Mogi News e do DAT, o diretor. Cumprimentar a Gazeta Regional de Mogi das Cruzes e o pastor Cláudio Martins, da Igreja do Jardim Fazenda Rincão. Cumprimentar de forma especial o prefeito Abel Larini pela presença, agradecer a Vossa Excelência por estar junto a nós nesse momento tão importante para a cidade de Arujá. E de público, o nobre vereador Jussival, quero parabenizá-lo pela iniciativa. Solicito, por gentileza, ao nobre vereador Castelo Alemão que faça a leitura dos dados biográficos do nosso homenageado. Aos 10 dias de fevereiro de 1952, nasceu na capital do estado de São Paulo, Gilberto Alves de Paula, filho de José Firmo de Paula e Maria do Carmo Campos de Paula.
família muito simples de 5 irmãos. Seu pai, homem íntegro, honesto, porém não evangélico, veio a receber Jesus já nos seus últimos instantes de vida. Desde tenra idade, sua mãe, Maria do Carmo Campos Paula, fervorosa serva de Jesus Cristo, membro da Assembleia de Deus em São Mateus, Igreja do Relógio, lhe ensinou a fidelidade a Deus e sua palavra, e princípios que norteiam toda a vida, bem como também ser aluno da escola bíblica dominical, dizimista ofertante na casa do Senhor. Certa ocasião aconteceu algo que até hoje muitos irmãos daquela se recordam com alegria. Sua mãe, irmã Maria do Carmo, o esqueceu dormindo dentro da igreja, depois do culto. Quando chegou em casa, foi dar conta do Gilberto. Cadê ele? Precisou chamar o pastor para abrir a igreja. Quando lá chegaram, olha o Gilberto dormindo. Em 5 de outubro de 1974, casou-se com Vilma Santos Araújo de Paula. E deste matrimônio nasceram-lhe 3 filhos, Luciana, Wesley, Tony Ebert, que lhe deram 4 netos. Ana Laura, Gabriela, Helena e Lorena. Na Igreja do Relógio, o jovem Gilberto Alves de Paula foi músico, tocando com seu clarinete na banda da igreja, e participou de diversos desfiles em inaugurações e eventos como músico. Gravou um LP como cantor do conjunto Estrela d'Alva. Passou por todos os cargos eclesiásticos de auxiliar, cooperador, até o consagrado ao pastorado, e desenvolveu ao longo de sua trajetória ministerial funções como professor do curso teológico, diretor-geral de mocidade, diretor-geral de missões, superintendente-geral da escola bíblica dominical, dirigente de congregações, tesoureiro-geral e vice-presidente daquela igreja, tendo o privilégio de ser discipulado e orientado por ilustres pastores como Antônio Iannone, José Eduardo Modesto, Moisés de Castro, Lupércio Vegniniano, José Alves, José do Fogo, entre outros. Em junho de 1994, se graduou bacharel em Ciências Jurídicas, Direito. Foi um dos membros fundador do Conselho Nacional de Pastores do Brasil e, na ocasião, ocupou a função de secretário-geral. Em dezembro do mesmo ano, foi designado pelo presidente da CONAMAD, Convenção Nacional dos Ministros da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, no Brasil, Bispo Manuel Ferreira, para assumir a presidência da Assembleia de Deus Madureira do Campo de São Carlos, onde prestou relevantes serviços à igreja e à comunidade, abrindo dezenas de congregações naquela região. Foi o fundador e presidente do COMESC, Conselho de Ministros Evangélicos de São Carlos, onde reuniu milhares de evangélicos daquela cidade e região. Por conta da realização anual das Marchas para Jesus, o marco da sua gestão em São Carlos foi a compra do terreno e início das obras da Catedral, templo-sede, que hoje comporta 3.000 assentados. Em 1997, quando presidia o Campo de São Carlos, participou da caravana 114 pastores e líderes. Esteve ao lado do bispo Manuel Ferreira na Rússia, ocasião em que na Praça Vermelha em Moscou foi realizado o primeiro culto evangélico em local público na história daquela nação. Ocasião que tornou-se tesoureiro nacional do gigantesco projeto de evangelização da Convenção Nacional, Janelas Abertas para o Oriente, Rússia. Nesse mesmo período de sua gestão à frente da igreja em São Carlos, foi convidado pela editora Betel para ser autor dos comentários da revista Jovens e Adultos, cujo tema foi Epístola aos Hebreus. No ano de 1999, por ocasião do passamento para a eternidade do ilustre presidente do campo em Osasco, São Paulo, pastor Perácio Lili, foi indicado para assumir a presidência daquela igreja, onde também prestou durante aproximadamente 4 anos relevantes trabalhos para a igreja
e a comunidade em Osasco. A igreja obteve diversas conquistas durante a sua gestão, tais como a abertura de diversas congregações, a criação do Instituto Educacional e Teológico Ebenezer, do Departamento de Missões Ebenezer e a aquisição de um grande terreno para a construção do novo templo sede, numa das áreas mais privilegiadas daquela localidade. Em 2003, assumiu a presidência do campo em Mogi das Cruzes, onde vem prestando relevantes trabalhos junto à comunidade, através da presidência da igreja em Mogi das Cruzes. Nesse período de sua gestão, já foram abertas ou integradas ao campo 40 novas congregações. Pelo seu ardente desejo e coração missionário, através de sua gestão eclesiástica, o campo mantém e sustenta uma missionária internacional na cidade de Sucre, no país da Bolívia, e outros 20 trabalhos missionários na região de Jequié, estado da Bahia. No ano de 2006, sede do campo de Mogi obteve o privilégio de hospedar a Convenção Nacional, cuja Assembleia Geral Extraordinária, CONAMAD, foram debatidos e decididos importantes temas e questões do Ministério de Madureira, em reconhecimento à dinâmica gestão que exerce frente do campo de Mogi das Cruzes, recebeu os títulos de cidadão mogiano, suzanense e poaense, bem como a membrança e o assento na Academia Brasileira de Letras e Oradores Evangélicos do Brasil e da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, OMEB. Tem obtido a confiança do bispo primaz da Assembleia de Deus no Brasil, Manuel Ferreira, que o considera como um pai, bem como do reverendo pastor Samuel de Cássio Ferreira, presidente e líder da Assembleia de Deus em São Paulo e da Convenção Estadual, e desenvolve debaixo dessas autoridades a função de suplente da mesa diretora nacional, CONAMAD, diretor financeiro da Convenção Estadual, membro da Junta Conciliadora do Estado, diretor nacional do projeto Janelas Abertas para o Oriente, Rússia, primeiro vice-presidente da União Fraternal dos Pastores do Interior de São Paulo, coordenador do Encontro Fraternal de Obreiros do Vale do Paraíba. O pastor Gilberto Alves de Paula, não obstante a todos os títulos que vem recebendo e aos cargos, funções que exerce no ministério, tem se mantido homem de costumes e hábitos simples, humilde, temente a Deus, amigo dos amigos, dono de um caráter inabalável, fiel a Deus e seus princípios, ideais e valores, bem como a admiração e companheirismo de sua dileta esposa, pastora Vilma, durante essas quase 4 décadas de união matrimonial e a alegria de ter dado filhos e noras, genros, netas envolvidos na obra do Senhor, auxiliando nos trabalhos eclesiásticos e também presidindo igrejas do Ministério de Madureira. Em Arujá, a Assembleia de Deus, através da presidência do pastor Gilberto de Paula, conta com 5 templos nos bairros Arujá América, Barreto, Canjicas, Fazenda Rincão, Jardim Real, com aproximadamente 5 centenas de fiéis. Muito obrigado, vereador. Peço ao nobre vereador Jussival Marques de Souza, autor da propositura, que faça a saudação ao homenageado, por gentileza, vereador. Costume do ano. Boa noite a todos. Toda vez que eu venho a essa tribuna, primeiramente, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, que se não fosse por Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Então, é uma honra, toda vez que eu venho a essa tribuna, eu agradeço a Deus. Aí eu fico imaginando, tem pessoas que às vezes vêm aqui, pastor, a gente fala no nome de Deus, fica tirando sarro que a gente fala no nome de Deus. E se soubesse que não conhecer a Deus e saber que Deus é dono de todas as coisas,
Então, por isso que eu agradeço a Deus em primeiro lugar. É uma grande satisfação. Eu quero agradecer, estou até emocionado, eu quero agradecer a presença dos vereadores, vereador Coceira Cabelo, vereador Gabriel, Reinaldinho, vereador Paraíba Cá, Abelzinho, nosso presidente da Câmara. Quero agradecer a presença Castelo Alemão, e como mais de outros vereadores aqui de outras cidades, as autoridades presentes, o prefeito de nossa cidade. Obrigado, prefeito, por ter vindo aqui. E em nome do Lúcio Cláudio, eu agradeço a presença de todos. E dizer que é uma satisfação estar hoje aqui, dando o título de cidadão arujaense ao pastor presidente Gilberto de Paula. Não é fácil para dar um título de cidadão para uma pessoa. Você tem que lutar e lutar, vasculhar a vida da pessoa, saber quem é a pessoa, o trabalho da pessoa. E através do Lúcio Cláudio eu tenho conhecido o Almir, também aqui, o Adriano Teólogo. Eu tenho conhecido as congregações, que hoje os pastores, eu não sei o nome de todos, mas Deus sabe, que está aqui hoje, o trabalho que vem sendo feito nessa cidade. Cada congregação, a Igreja Sede faz um trabalho social, através do pastor Gilberto de Paula. Isso é o que nós precisamos em nossa cidade. O trabalho social, e nós, como autoridade, reconhecer o trabalho. Agradeço a todos os vereadores que votou esse projeto, agradeço os meus assessores, agradeço a Patrícia, aqui, que dá um auxílio para nós aqui na Câmara Municipal, a chefe da Câmara, que coordena tudo esses projetos, junto ao nosso jurídico, que não é fácil. Um projeto de lei não é se comprar um pão na padaria, como tem pessoas que pensam que qualquer comprar um pão na padaria, tem que ser aprovado. Então, por isso que eu agradeço a todos os vereadores que deram o voto favorável a esse projeto, dizer que é uma grande satisfação, pastor, está dando esse título de cidadão arujaense no senhor, que acho que só faltava Arujá, e Arujá não poderia ficar de fora. Então, agradeço o presidente da Câmara, o Abelzinho, que deu esse apoio para nós. Abel, agradeço o seu apoio de todos, e dizer que é uma grande satisfação. Hoje vem essa casa cheia, para nós dar um título de cidadão arujaense, uma pessoa que tanto merece. Não dizendo que não tem outras pessoas que merecem, que tem, e a gente vai reconhecendo e vai chegando às pessoas. Então é isso que acho que é o trabalho do poder público, do vereador, acompanhar o trabalho das entidades e reconhecer. Então é reconhecimento e dizer que é uma satisfação muito grande. Você não sabe esse dia, como eu estou muito feliz de estar aprovando um projeto meu aqui com o apoio de todos os amigos, porque aqui, se não for em conjunto, pastor, nada feito. Agradecer o Gabriel também, que é presidente da comissão, que ajudou a gente também, Gabriel, e dizer que é uma grande satisfação. Então, eu só tenho a agradecer, e não tenho muito a estender, porque se eu for falar o nome de todos aqui, tem muitos amigos, como o Zé Luiz Monteiro, se encontra aqui hoje, nosso amigo, doutor Zé Luiz, também, agradecer a presença. E tem vários amigos que estão aqui, como o Zé Maria e os demais. Então, em nome do Lúcio Cláudio, eu agradeço a presença de todos. Estou emocionado e por uma causa justa. Parabéns, pastor, por esse título de cidadão que nós estamos dando ao senhor. E eu quero que Deus ilumine, peço para Deus que Deus ilumine a sua família, os seus membros, os pastores, todos os membros da sua igreja, que esteja cada vez mais fazendo trabalho social e orando por nós, poder público, para que nós estejamos fazendo mais por vocês.
Então é só isso mesmo e não vou mais porque eu estou emocionado. E boa noite a todos e que Deus abençoe. Pastor, neste momento, nós faremos a entrega da placa da Câmara Municipal de Arujá, atendendo ao que dispõe o Decreto Legislativo de número 197, do ano de 2013, de 3 de dezembro deste ano de 2013, concede ao pastor Gilberto Alves de Paula o título de cidadão arujaense, em conhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Arujá. Muito obrigado. Gostaria de convidar a um breve pronunciamento o Dr. Marcos Soares, conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo. Inicialmente, cumprimento ao ilustre presidente da mesa, vereador Abel Franco Larini, cumprimento ainda o prefeito municipal, Abel Larini, cumprimento a todos os demais integrantes da mesa, através do vereador Jussival, o autor da proposta da outorga do título de cidadão arujaense ao pastor Gilberto Alves de Paula. Cumprimento, por fim, a todas as autoridades, amigos que estão presentes nessa noite. Uma boa noite. Hoje estamos numa noite de festa. Eu gostaria de uma boa noite um pouco mais entusiasmada, porque hoje é uma noite muito feliz para todos que aqui estamos. Boa noite. Eu aprendi justamente cumprimentar a todos, uma pessoa que eu tenho uma particular admiração, uma particular amizade, e uma pessoa que eu tenho a honra de dizer que o tenho como amigo. Mais do que amigo, vejo o pastor Gilberto Alves de Paula como um verdadeiro exemplo do homem público que é, na medida em que é uma grande liderança, acredito, talvez a maior liderança religiosa que nós temos no Alto Tietê. O pastor Gilberto Alves de Paula é a liderança de 102 igrejas em todo o Alto Tietê, pessoa renomada e reconhecida justamente pela sua retidão, por aquilo que demonstra e pela fé que ele consegue imbuir e traduzir nos pequenos gestos diários no trato com cada um de nós, com cada um daqueles que integram a Igreja Evangélica Madureira. Eu fui agraciado há cerca de 4 anos, inicialmente através de uma contratação meramente profissional. Como advogado, tenho também a honra de defender os interesses da igreja em todo o Alto Tietê. E aos poucos, essa proximidade, o seu exemplo, a sua forma de conduzir a vida e a sua família, me trouxe realmente a admiração. E permitindo Deus que nós fôssemos hoje amigos,
confesso que vejo no pastor Alves de Paula, Gilberto Alves de Paula, a pessoa realmente que tem todos os aspectos de traduzir essa grande liderança que é. E por essa razão, fico muito feliz, pastor, de estar aqui essa noite, sendo testemunha dessa outorga de cidadão arujaense. Confesso eu com uma pontinha de inveja, porque estamos lá sediados em Mogi das Cruzes, mas um homem da sua envergadura, do seu tamanho, realmente tem que se estender a todos os horizontes e por todo o Alto Tietê. E por que não no estado de São Paulo? Por essa razão, fico muito honrado de estar aqui, trazendo uma breve palavra, trazendo a amizade, o exemplo de vida, o exemplo de homem e de cidadão, que é o pastor Gilberto Alves de Paula, nessa entrega de título de cidadão arujaense, e parabenizar a toda a Câmara, através do presidente dessa casa, através do autor dessa proposta, em conceder tamanha honraria a uma pessoa do relevo que é o nosso pastor Gilberto Alves de Paula. Parabéns, pastor, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Neste momento, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que faça o seu pronunciamento, por gentileza, prefeito. Uma boa noite a todos. Pastor Gilberto de Paula, feliz de estar aqui com o senhor, mas feliz mesmo. A sua senhora, a dona Vilma, seus familiares todos, ao meu querido Abelzinho, que preside essa Câmara, aos demais vereadores, se vocês me permitem, em especial ao Josival, que propôs esse título de cidadão ao pastor Gilberto. Cumprimentar todos os pastores aqui presentes. Se o senhor me permite, eu queria cumprimentar todos em nome do irmão Francisco que está ali. Irmão Francisco, anos e anos, quando eu tinha cabelo, ele estava na igreja. Pastor Gilberto, cheguei atrasado, estava com o vereador Chaide aqui numa reunião agora de mais de 100 pessoas, como sempre enfrentando, discutindo com a população. E o senhor sempre tem me ajudado. Eu não vi o pastor Anísio aqui hoje, né? Também um grande pastor dessa igreja que ajudou tanto nós todos aqui. Mas eu vou dizer para o senhor que a propositura dos senhores vereadores aqui, através do Josival, foi uma das melhores que podia se imaginar. O senhor é um homem de bem, o senhor é um homem de Deus. O senhor sabe o que eu penso referente a todos vocês, a igreja. Igreja, família. Na reunião agora com o capitão falou exatamente isso. O que nós precisamos? O que nós precisamos? Que as famílias se unam mais, que as famílias ficam dentro de casa, o vereador Wilson também presente. É isso que nós precisamos. Eu sempre falo assim, e as duas pessoas, Abel, é proselitismo. Não é proselitismo, é verdade do que eu penso. Eu estou casado há 40 anos com a Flora, vamos para 9 netos, casava com ela amanhã novamente. Porque é família, família, família. Igreja, igreja, igreja. O senhor está nos ajudando demais, mais do que eu posso imaginar a sociedade. Quando o sujeito está na igreja, com a Bíblia na igreja, ele não está no bar bebendo. Essa é a verdade. Então eu fico assim muito feliz de estar aqui com o senhor. Desculpa de eu ter chegado atrasado, mas o senhor leva um abraço das 80 mil pessoas que moram nessa cidade. Se todos estivessem aqui, todos queriam dar um abraço no senhor. Que o senhor é um homem do bem. Que Deus abençoe. Obrigado.
Gostaria de registrar e agradecer a ilustre presença do nobre vereador Dr. Wilson Ferreira. Obrigado, vereador, pela presença. Neste momento, pastor, senhor cidadão arujaense, pastor Gilberto Alves de Paula, tem a palavra. Senhor presidente da Câmara Municipal de Arujá, vereador Abel Larini, o nosso querido Abelzinho. Quero saudar os membros desta douta mesa diretora, saudar o ilustre prefeito municipal de Arujá, meu amigo Abel Larini, que me honra muito aqui com a sua presença, saudar os senhores vereadores que vieram esta noite também para prestigiar esta homenagem. Quero saudar os pastores que aqui estão. A Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Mogi das Cruzes, que eu nunca vou deixar de dizer Mogi das Bênçãos. Nós temos algumas congregações aqui no município de Arujá, e aqui estão os pastores, os líderes, que são os meus representantes à frente destas filiais, à frente dessas congregações. Quero saudar todos os irmãos, juntamente com as caravanas que os acompanham. Saudar também os membros da diretoria da nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira e Mogi das Cruzes. Irmãos que vieram para esta cerimônia, todos os irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Saudar ainda meu amigo Dr. Ilso Bego, muito digno diretor comercial do jornal Mogi News. Saudar o vereador Carlão da Limpeza, que veio lá de Suzano, cidade das Flores, que também tive o prazer de receber ali o título de cidadão de Suzano. Saudar aqui os dois Marcos Soares. Marco Antônio Soares, que é o pai, e o doutor Marcos Soares Júnior, que é o conselheiro da OAB e já usou a palavra aqui. Quero agradecer a sua manifestação a nosso respeito. Quero saudar também, mesmo na ausência, o presidente nacional. A Assembleia de Deus é uma igreja que tem uma estrutura, é uma igreja organizada nacionalmente. E todos os pastores presidentes, eles estão à frente de uma igreja, à frente de um campo de trabalho, fruto da direção de Deus no coração do nosso bispo Manuel Ferreira, que é o homem que Deus levantou na terra para me abençoar. Bispo Manuel Ferreira é o nosso presidente nacional. Todos os pastores presidentes são nomeados no Brasil, em qualquer parte do Brasil. Se é Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, é nomeado pela caneta do bispo Manuel Ferreira. Mesmo na ausência, quero saudar o nosso bispo, que é o meu pai. Saudar também, na ausência, pastor Samuel Ferreira, que é o presidente estadual da Convenção de Madureira, aqui no estado de São Paulo, que nós nos reportamos. Quero também citar o seu nome, saudá-lo mesmo na ausência, porque é a pessoa que nos reportamos aqui em São Paulo e que estamos trabalhando debaixo da sua batuta. De forma muito especial, quero aqui saudar o vereador Josival Marques. Vereador Josival Marques de Souza, que é o autor dessa propositura que me concede o título de cidadão arujaense, que recebeu o parecer favorável de todos os seus pares
que eu quero de coração agradecer a todos os vereadores que deu parecer favorável para que nesta noite eu pudesse estar aqui recebendo esse título. Vereador Josival, que através da amizade com o pastor Lúcio Cláudio, pastor Lúcio Cláudio é o nosso pastor do templo da Rua Amazonas, que foi construído pelo ilustre servo de Deus, na gestão do ilustre servo de Deus, pastor Wilson Rezende, que está ali na galeria, e que recebeu o nome da Princesinha de Arujá. É o nosso templo ali da Rua Amazonas, que hoje o irmão Lúcio Cláudio é o dirigente daquela congregação. Quero agradecer ao senhor pela amizade que o senhor tem com o vereador Josival. Nós estamos aqui esta noite recebendo este título. Vereador Josival, o senhor me concedendo este título, Vossa Excelência honrou toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, o campo de Mogi das Cruzes e as congregações aqui em Arujá. Nós queremos reconhecer, agradecer esta atitude do senhor de nos conceder esta honraria. Quero saudar a minha família, agradecer a Deus. Em minhas pregações, do altar, da tribuna, do púlpito da igreja, eu sempre digo que um homem, ele pode perder tudo na vida. Ele pode ir ao fundo do poço, prefeito. Mas se ele tiver, primeiramente Deus, e uma família estruturada, ele recupera tudo o que perdeu. Então, quero agradecer a Deus pela minha família, pastora Vilma de Paula, que é a presidente da UFAD. O que é a UFAD? As irmãs conhecem. É a União Feminina da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Pastora Vilma, estamos casados desde 1974. O nosso prefeito, Abel Larim, diz que está casado há 40 anos. Eu completo 40 anos agora em outubro, que eu estou casado com a mulher mais linda desse mundo. Mais linda desse mundo, que é essa loira, que não é palmeirense, mas está de verde hoje aqui. A irmã Vilma, que eu peço a calorosa salva de palmas. A UFAD é a União Feminina, é o órgão gestor de assistência social de nossa igreja. A Assembleia de Deus, como outras denominações, a igreja evangélica, ela presta um relevante serviço, senhores vereadores, à sociedade. A igreja, ela presta um relevante serviço à sociedade. As pessoas chegam à igreja, quantos e quantos? Se eu perguntasse aqui para levantar a mão, pessoas que chegaram à igreja envolvidas nos vícios, envolvidas na criminalidade, com a vida totalmente destroçada. E através de ouvir a palavra de Deus, pregada pelo pastor, através de receber Jesus como Salvador, essa pessoa começa a ter uma restauração. Daqui a pouco aquela pessoa que entrou na igreja toda maltrapilha, suja, cheirando álcool, no passar dos dias já troca de roupa, ele entrou sozinho, a família até envergonhada de acompanhá-lo, porque seria um constrangimento, daqui a pouco chega com os seus familiares e se restaura. Então esse é o trabalho que a igreja presta à sociedade, um trabalho que muitas vezes não é reconhecido por algumas autoridades, mas nós continuaremos fazendo o trabalho do bom samaritano, quero saudar a minha querida filha, pastora Luciana, meu genro, pastor Luciano, que é o presidente da Assembleia de Deus de Guararema. Saudar meu filho, pastor Wesley, que é o presidente da Assembleia de Deus
em Vila Solange, em Guaianazes, meu filho pastor Tony Ebert, que é o meu braço direito, é o primeiro vice-presidente do nosso campo ali em Mogi das Cruzes. Saudar minhas bonitas nora, pastora Fernanda, missionária Viviane, minhas lindas netas Ana Laura, Gabi, Helena e agora a Lorena. Vereador Josival, quero me dirigir ao senhor mais uma vez. O senhor é o responsável direto por esta festa tão bonita que muito alegra o meu coração. Vereador Josival, eu sei que Vossa Excelência tem projetos grandes para a sua carreira política, o que é natural. E na qualidade de pastor, na qualidade de sacerdote, na qualidade de profeta de Deus, eu quero profetizar. Pastor gosta de profetizar. Aliás, nós somos chamados para profetizar. Aqui estão os dirigentes de congregações, homens que têm o dever de ofício de todos os domingos, todos os cultos, está atrás de uma tribuna, pregando a palavra de Deus e profetizando. Nós não profetizamos tragédia, nós não profetizamos derrota, nós profetizamos vitória, nós profetizamos bênção, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, que disse, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Nós profetizamos coisas grandes. Eu quero profetizar na vida do Senhor. Quero profetizar que o Senhor tenha sucesso, prosperidade e vitória, vereador Josival, em todas as batalhas que Vossa Excelência vier enfrentar. É o desejo do meu coração. É com muita alegria, senhores e senhoras, que recebo esta honraria de ser homenageado com o título de cidadão arajuense. Isso só está arujaense. Isso só está acontecendo na minha vida, porque desde a minha infância, como vimos aqui, o meu currículo lido pelo brilhante secretário, desde a minha infância sirvo a Deus, e agora na qualidade de líder da minha denominação, que é a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, posso contribuir através de nosso segmento com a sociedade em que vivemos. Melhor contribuição para a sociedade não poderia haver do que a denunciar o Evangelho de Cristo que transforma a vida das pessoas. O apóstolo Paulo escreveu em uma de suas cartas aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Como pastor evangélico, não posso deixar de orientar, de estimular, de exortar os que comigo trabalham a realizar um trabalho religioso, mas além disso, realizamos também um forte e consistente trabalho social. Quero oferecer aqui em Arujá, cidade que temos algumas congregações nesse município, nesse vasto município, todas elas organizadas internamente, com departamentos sociais, educativos, em pleno funcionamento para atender aqueles que nos procuram. Quero oferecer esse título, esta honraria, que ora me é concedida ao meu Senhor Jesus Cristo. Toda honra, todo louvor e toda glória ao meu Senhor Jesus Cristo, que é o responsável direto por tudo o que acontece na minha vida. Gostaria nesse momento em que recebo o título de cidadão arujaense, falar um pouco da nossa bonita cidade de Arujá, que me torno o seu filho caçula. Vamos um pouquinho à história de Arujá. Arujá, cidade natureza. Arujá, cidade natureza. Arujá é um município da micro-região de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo,
e na região do Alto Tietê. Sua população, em 2010, era de 75 mil habitantes, ocupa uma área de 97 quilômetros quadrados. Arujá é derivado do Ribeirão Arujá. Ribeirão, à margem do qual a cidade se desenvolveu. Arujá é um termo de origem tupi, que significa abundância, que significa fartura. Um pouquinho da história de Arujá. A sua infraestrutura, que nós chamamos a terra dos condomínios. O município de Arujá possui diversos condomínios de classe média e classe alta. Olha a cidade que eu me torno filho caçula. De acordo com a prefeitura local, existem 8 condomínios registrados com mais de 2.000 residências. A criação dos primeiros condomínios ocorreu por volta de 1950 aqui em Arujá, influenciada pela inauguração da rodovia Presidente Dutra. Outros motivos que levaram a classe média e a classe alta a migrar para Arujá foram os problemas de trânsito e de segurança nos lugares que habitavam. A maior parte desses condomínios eram anteriormente apenas chácaras de final de semana. Com o tempo, as administrações municipais tomaram a decisão política de aprovar somente condomínios de alto padrão na nossa querida Arujá. Transportes públicos na nossa cidade de Arujá, Pastor Severino. O município não possui trens urbanos. Suzano tem trens urbanos, Poá tem trens urbanos, Mogi tem trens urbanos, mas Poá não tem, Arujá não tem. Arujá não possui trens urbanos, apenas transporte coletivo por ônibus das linhas municipais, operada pela aviação Arujá, integradas com a utilização do cartão bom. As linhas intermunicipais estão sob a gerência da MTU, operada pelo consórcio Internorte, pelo consórcio Unaleste, que liga Arujá às cidades de Guarulhos, Itacoaxetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel, São Paulo e Suzano. Como vai a educação na nossa querida Poá? Querida Arujá? E me torno o filho caçula. Vamos ver a educação na nossa querida Arujá. O município dispõe de várias escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio municipais, estaduais e particulares, uma faculdade particular, a FAR, Faculdade de Arujá, uma faculdade de teologia cristã, a FLAM, Faculdade Latino-Americana de Teologia Integral, e uma unidade da ETEC, em parceria com o governo do estado de São Paulo. Quero continuar falando da minha querida Arujá, cidade e natureza. Arujá pertenceu a Mogi das Cruzes. Arujá pertenceu a Mogi das Cruzes. Foi elevada à freguesia em 8 de junho de 1852. E nesse mesmo ano, a Distrito de Paz. Em 30 de novembro de 1938, Arujá foi incorporado ao município de Santa Isabel. Arujá foi finalmente elevado ao município em 18 de fevereiro de 1959. Prefeito Abel Larim, o primeiro prefeito de Arujá foi Júlio Barbosa de Souza. Falar um pouquinho da geografia da cidade, da bonita e abençoada cidade de Arujá. Arujá possui 58 quilômetros de área urbana, 39 quilômetros de área rural e 52% do seu território é considerado área de proteção de mananciais pela região metropolitana de São Paulo. A temperatura anual gira em torno de 18 graus em Arujá, sendo julho, que está chegando aí, o mês mais frio. Se prepare para a temperatura em torno de 14 graus. E em fevereiro, que é o mês de carnaval, aliás, esse ano foi baixo, né?
em fevereiro é o mês mais quente do ano aqui em Arujá, que chega a uma média de 22 graus. Arujá é o local mais elevado da rodovia Presidente Dutra. Local este onde a rodovia alcança cerca de 830 metros de altitude. Continuo falando da minha querida Arujá, do qual hoje me torno o filho caçula. Vereador Abelzinho, Arujá é um município que apresenta uma preservação ambiental bastante visível, sendo considerado um dos pulmões de área verde no estado e na região metropolitana de São Paulo. Possui um sistema de coleta de lixo seletiva, senhor prefeito, desenvolvido, considerado o melhor da região do Alto Tietê, o que faz o município ter o apelido de Cidade Natureza. Seus limites são Santa Isabel ao norte e nordeste, Mogi das Cruzes a sudeste, Itacoaxetuba ao sul e Guarulhos a oeste e noroeste. Índice de Desenvolvimento Urbano de Arujá. Índice de Desenvolvimento Humano de Arujá. Arujá é o município mais rico da região. Vou repetir. Arujá é o município mais rico da região do Alto Tietê. De acordo com a Fundação SEAD e o Instituto Legislativo Paulista da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o município integra o Grupo 2, pesquisa que integram todos os 645 municípios do Estado de São Paulo. Neste grupo está incluído os municípios mais ricos, entre os quais Arujá se integra, e também inclui na região de Alto Tietê os municípios de Mogi das Cruzes, Suzano. A lista é elaborada com base nos indicadores sociais de cada município. População idosa. Olha que coisa interessante que, lendo a história de Arujá, eu descobri. População idosa, pastor Célio. O município de Arujá é considerado o melhor da região do Alto Tietê em relação à qualidade de vida dos idosos, ou seja, aqueles que estão na melhor idade, ocupando o 67º lugar no ranking estadual paulista. Os dados são do Índice de Futuridade elaborado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados e pela Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. O desenvolvimento desta ferramenta teve a colaboração de um grupo consultivo formado por especialistas nas mais diversas áreas de atenção do idoso, que contribuíram para a elaboração de instrumentos para realizar ações voltadas aos idosos e a sensibilização em relação ao processo de envelhecimento entre os paulistas. O que mais que eu posso falar da minha querida cidade de Arujá, da qual me torno seu filho caçula? O que eu gostaria de dizer, encerrando aqui a minha manifestação, o meu discurso. Por essas razões que li aqui em minha manifestação, por estas e outras muitas razões, me sinto feliz. Vereador Josival, nosso querido presidente Abelzinho, nosso prefeito, meus irmãos e minhas irmãs. Me sinto feliz, é muito emocionado, mas sobre tudo isso, muito mais responsabilizado. Esse título recai, passo a sentir mais responsabilidade nos meus ombros, sendo agora o filho desta terra. Me comprometo a se esforçar e a trabalhar através de nossas igrejas aqui instaladas, para que esta cidade seja mais justa, mais cristã e mais voltada para Deus. Quero agradecer
Muito obrigado, meu Deus, por essa honraria que recebo aqui na Câmara Municipal de Arujá nesta noite. E muito obrigado a todos vocês que vieram essa homenagem, e as palmas adorem ao Senhor. Senhoras e senhores, antes de encerrarmos, eu gostaria aqui de comunicar que após o encerramento oficial dessa sessão solene, o pastor Tony fará o uso da palavra para a parte espiritual dessa sessão. Nós gostaríamos que o senhor viesse aqui à frente, e eu vou encerrar, e daí eu vou passar a palavra ao pastor Tony. Senhores e senhoras, em nome da Câmara Municipal de Arujá, em nome dos vereadores Paraibacar, vereador Reinaldinho, vereador Gabriel, vereador Dr. Wilson, vereador Castelo Alemão, vereador Coceira Cabelo, nobre vereador Jussival, autor do título de cidadão arujaense, nós, pastor Gilberto, ficamos muito honrados em estar hoje ao lado do senhor. É um prazer muito grande recebê-lo com toda a igreja, principalmente a igreja da nossa querida Arujá. Quero cumprimentar o prefeito Abel, agradecer a presença de Vossa Excelência, e em nome do pastor Lúcio Cláudio, cumprimentar a todos os pastores e declarar o pastor Gilberto Alves de Paula, o nosso querido pastor Gilberto, mais uma vez, um cidadão arujaense. Aos senhores e senhoras, muito obrigado pela presença. Cumprimento a todos uma boa noite na paz do Senhor. Cumprimentar de forma especial a douta mesa, na pessoa do seu presidente, Abel Larini, Sua Excelência também, o prefeito dessa cidade. Cumprimentar o Jussival, o vereador, que é o autor da propositura. Cumprimentar o pastor Lúcio Cláudio, a quem eu cumprimento a todos os nossos pastores, dirigentes de congregação. Cumprimentar o pastor Demilton Sodré, pastor Wilson Rezende, e assim, nesse nome, cumprimento todos os irmãos que superlotam esta casa nessa noite. Na qualidade de primeiro vice-presidente das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, aqui do campo de Mogi das Cruzes, trabalhando ao lado do nosso presidente, pastor Gilberto, a qual é o homenageado nessa noite. Nós queremos também, em nome da igreja e da diretoria da igreja, manifestar nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso contentamento em ter o nosso sacerdote, o nosso líder, sendo homenageado nessa noite. Em um período em que nós vivemos uma escassez de bons referenciais, de boas biografias, basta nós assistirmos um pouco diariamente os nossos noticiários, nós vemos essa escassez, mas Deus ainda tem reservado homens que o honram através da sua palavra, através do seu chamado, e o pastor Gilberto é um desses homens que
enobrecem a causa do Evangelho de Jesus Cristo. Quero parabenizar a esta casa, porque há pessoas que são honradas pelos cargos que ocupam, que têm, que presidem. Mas o pastor Gilberto tem honrado os cargos a quem tem ocupado e as instituições que tem presidido. Então nós louvamos a Deus, nós, a Assembleia de Deus, que é uma igreja forte, uma igreja abençoada, e através do trabalho espiritual, como já bem disse os nobres oradores que me antecederam, bem como o homenageado, através do trabalho espiritual que a igreja faz, isso reflete na sociedade, na transformação de pessoas que por N motivos são desencaminhadas, mas pelo poder da palavra de Jesus, pessoas que estavam envolvidas com drogas, com violência, por conhecerem o nome de Jesus que é pregado nas tribunas da igreja, têm as suas vidas e seus caminhos transformados. Nós vemos a dificuldade, a luta até do poder público, como o município de São Paulo, com tantos recursos, mas às vezes impotente diante da causa do crack, da violência, mas muitas pessoas, porque conheceram Jesus, têm as suas vidas transformadas e a sua sociedade, seu ambiente onde vive, também mudados pelo poder da palavra de Deus, que é pregada através dos seus pastores. Então, nessa noite, encerrando essa minha participação na qualidade de vice-presidente das Assembleias de Deus, em nome da diretoria, qual nessa noite eu represento, a manifestar a nossa alegria, nossa satisfação, nosso contentamento, em nome da família também, os demais meus irmãos, minha cunhada, minhas sobrinhas que aqui estão, louvar a Deus, encerrar essas minhas palavras, prefaciando o que disse o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, dizendo que o Senhor ele usa diversas figuras de linguagem para poder mostrar o que é a igreja. E dentre as muitas figuras de linguagem, ele usa como um corpo. E a Bíblia diz que quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo, quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo se gloria nisso. Hoje uma parte da nossa igreja está sendo honrada através do seu presidente, então todos nós estamos nessa noite sendo honrados aqui pela essa grande honraria que essa casa está concedendo ao nosso presidente. Então, eu gostaria, já quebrando o protocolo, mas com a autorização do presidente, convidar a todos a se colocar de pé. Nós vamos orar a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, em uma forma de gratidão a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Vamos ouvir, veio lá de Mogi das Cruzes, do grupo de varões, que também já é franqueado pelo presidente dessa casa. Nós ouviremos uma página musical e depois estamos encerrando essa parte espiritual. Poder sentar, meus queridos amigos, irmãos, nessa noite. Vamos ouvir os varões sobre a regência do presbítero Ricardo Luiz, que estará louvando a Deus em gratidão. Pode ficar aqui à frente. Ok? Vamos ouvir os varões, grupo de varões Ebenezer, sob a regência do presbítero Ricardo Luiz. Os varões e as irmãs. Vem os varões à frente, as irmãs, onde tiver, poderá ficar de pé e adorar o Senhor, até porque são muitas. As irmãs poderão vir à frente também para adorar o Senhor. Ok, pode vir aqui, encher essa tribuna. O presidente está dando toda a liberdade aqui para nós adorarmos o nome do Senhor.
Aqui, ó, pode vir. Aqui. Não, pode vir aqui atrás também. Está se acertando. Ricardo.
atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Senhor presidente, obrigado pela sua oportunidade e assim encerramos a parte espiritual nessa noite.